Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. E OSESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, informam. A seguir, Estado de Excelência. Está no ar mais uma edição do Estado de Excelência, que tem o apoio da OSESC, da FECOAGRO, da Fiesc, da ENGE, do Sistema Fecomércio, SESC, SENAC, da FAESC, do Cicobi e da Aurora Alimentos. Esses são os destaques do programa. Cicobi Santa Catarina, Rio Grande do Sul, cresceu 41% em 2020. Eu, sinceramente, acredito que a partir do terceiro trimestre desse ano, a nossa economia tende a melhorar. E ela não vai regredir, não. Eu acho que ela vai ter um movimento maior ainda do que nós tivemos em 2020. O nosso homenageado hoje é o professor, pesquisador e folclorista Franklin Joaquim Cascais, falecido no dia 15 de março de 1983. Olha, é difícil falar de Franklin Cascais. Muita gente já escreveu sobre o trabalho dele, ele já virou tudo, tese, até em rede de escola de samba ele já virou. Agora vamos às informações de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Uma das mais importantes entidades cooperativistas de Santa Catarina tem novo presidente. Em Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 25 de março, as 11 cooperativas que compõem a FECOAGRO elegeram Arno Pandolfo, presidente da federação, para o período de 2021-2024. É um desafio muito grande, mas com certeza o pessoal pode contar que a gente tem uma disposição muito grande e um trabalho muito sério junto com a equipe toda. Aqui a gente tem que também falar do grupo de funcionários, muito importante, capitaneado pelo Ivan, né, que ele está desde quase da fundação da FECOAGRO, então é muito importante. Arno Pandolfo, eleito por unanimidade, substitui Cláudio Post, que ficou 5 anos no comando da FECOAGRO. Estamos encerrando o segundo mandato, onde é que primeiro mandato a gente fez um mandato tampão do Suzin, né? Então eu estou há 5 anos na presidência e a gente desenvolveu vários trabalhos. Primeiro a FECOAGRO já vinha com um trabalho forte, sempre comandado pelo Ivan Ramos, mas nós patinávamos, né, na questão da indústria de fertilizantes. As cooperativas tinham um comprometimento de cota e sempre se tinha bastante dificuldade para atender, ou para as cooperativas entender a política de comercialização que a FECOAGRO teve. Então, a gente profissionalizou a indústria de fertilizantes, onde que nós saímos de um volume de 90 mil toneladas para as nossas cooperativas filiadas, para esse último ano aí passou de 185 mil toneladas. Então a gente dobrou o número, né, de fertilizantes vendidos para as nossas cooperativas filiadas, sem deixar de atender nosso parceiro, que é a Fertipar, e também ampliamos o nosso mercado para terceiros e ampliamos também a exportação de fertilizantes. O Cláudio teve uma participação muito importante na ampliação das operações da indústria de fertilizantes. Ele dedicou mais tempo a isso, mais atenção para que a gente ampliasse os nossos volumes de produção, ampliássemos o nosso mercado, não apenas o mercado entre as cooperativas, mas também com terceiros. Então foi um avanço importante nesse período, ampliação do quadro no setor de vendas e também na variedade de produtos. Então o destaque nesse período, nos últimos 5 anos, foi nessa área. A FECOAGRO, além dela ter uma indústria de fertilizantes, ela baliza o preço, né? Eu sempre digo, as cooperativas balizam o preço, e a FECOAGRO baliza o preço dos fertilizantes. Então, o seguinte, uma indústria hoje com uma capacidade de 450, 500 mil toneladas, e além disso, fazem 20 anos que a FECOAGRO está coordenando o programa Troca-Troca
da Secretaria do Governo do Estado, além de semente, de adubo, aliás, calcário, mas tem outras coisas, a pastagem, kit forageiro, essas coisas. E a central de compras lá em Palmitos, que também ela está orçada para fazer um faturamento de R$ 1 bilhão, né? No primeiro ano da minha gestão, nós tínhamos um faturamento de abaixo de 200 milhões de reais, e esse último ano aí nós conseguimos comprar um volume superior a 1 bilhão de reais. Então, em 5 anos, a gente teve um crescimento vertiginoso, que acredito que sejam as bases, né, para uma melhoria contínua ainda. O Arno deve dar continuidade ao sistema que foi implementado até agora. Evidentemente que ele pode mudar a critério dele, e não temos informações ainda de que se há alguma mudança, mas a gente espera que seja aquilo que tem sido feito nas últimas gestões, nos últimos 6 presidentes da FECOAGRO. Um foi complementando o trabalho do outro e implementando o seu sistema de gestão. Então, acredito que isso vai ser positivo, porque Sangue Novo também ajuda a gente enxergar e se dedicar um pouco mais. A FECOAGRO tem uma equipe de funcionários comprometidos, e dado o desafio e dado o treinamento adequado, a cooperativa hoje tem um posicionamento comercial muito melhor, e é um player respeitado no estado de Santa Catarina, e creio que a nossa FECOAGRO ainda vai ter muitos anos de sucesso e de crescimento. O que a gente espera da FECOAGRO? Crescer com qualidade e com honestidade. E crescer as pessoas junto com a FECOAGRO. Que não adianta a FECOAGRO crescer, cada vez mais faturamento, mais produção, se as pessoas não crescer junto. Então, a gente tem um costume lá pela nossa cooperativa, o seguinte: crescer o associado, crescer a cooperativa e crescer os colaboradores. Aqui não vai ser diferente. Aqui, crescer a FECOAGRO, crescer o grupo de trabalho e também fortalecer as cooperativas, fornecendo um produto de qualidade, né, e com eficiência, mas sempre falando em muito trabalho, honestidade, né, e parceria. Aqui a gente gostaria de frisar, né, uma parceria muito forte com as cooperativas, que até tem na missão da visão da FECOAGRO, que diz a intercooperação. Então, fortalecer essa intercooperação das cooperativas que fazem parte do Grupo FECOAGRO. Nossa homenagem hoje vai para o professor, pesquisador e folclorista Franklin Joaquim Cascais, falecido no dia 15 de março de 1983. E para falar sobre Franklin Cascais, convidamos uma das maiores autoridades no assunto, o museólogo Gelsi José Coelho, o Peninha. Olha, é difícil falar de Franklin Cascais. Muita gente já escreveu sobre o trabalho dele, ele já virou tudo, tese, até enredo de escola de samba ele já virou, né? Então, olha, nem sei, eu fico assim, ao mesmo tempo encantado de poder pensar nele, né? Ele realizou um trabalho especial, um trabalho incrível, que é uma pena que esse trabalho esteja bem guardado, mas não está acessível a ninguém. Está muito bem guardado na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele documentou as histórias, as coisas mais importantes dessa herança cultural de base açoriana, né? Todos os jeitos, costumes, hábitos, religiosidade. Esse homem fez um trabalho de fôlego grandioso e incomparável. Então, ali, ele anotava tudo que ele conseguia registrar por escrito, mas não satisfeito, e pensando na criançada, ele ilustrava, fazia desenhos, e não satisfeito, ele transformou tudo em escultura. Então tem escultura
no trabalho, na pesca, nos engenhos de fabricar farinha de mandioca, nas procissões, religiosidade, folguedos. É impressionante o trabalho que esse homem fez. Eu tive muita sorte de ter tido contato com esse trabalho durante 10 anos, tentando aprender, olha só, tentando aprender, impossível. A gente conseguiu mais ou menos, né, ter uma ideia, mas era um tesouro que a ilha de Santa Catarina tem, que o estado de Santa Catarina tem, que o Brasil tem, mas não conhece. Tudo que Cascais fez, esse trabalho, ele pensava que servisse como apoio à educação, porque uma das coisas grandiosas da vida de Franklin Cascais é ter conseguido chegar a ser professor, que é a profissão mais nobre que alguém pode alcançar, né? E ele era professor, ele tinha assim até uma certa vaidade de ser chamado de professor. A gente chamava de mágico, a gente chamava ele de mestre. Eu provocava muito, eu era muito agitado, eu provocava muito. E uma das coisas que eu provoquei e que virou até tradição foi a história do presépio. E lá na universidade tinha surgido então o Museu de Antropologia. E lá ninguém ia, ninguém. E acabei descobrindo que era possível convidar as pessoas para ir ao museu, e com Franklin Cascais nós criamos uma instalação artística com o tema do presépio, porque o presépio é uma coisa bem assim, que faz parte da nossa herança cultural, a montagem desse cenário, né? Do nascimento do menino Jesus. E ali foi feita uma coisa extraordinária, usando materiais recolhidos na ilha, e era todo de vegetal, e barba de velho, e catuto, e já preocupado com a fragilidade da ilha, era para mostrar isso, né? Como é frágil a natureza da ilha de Santa Catarina, que a gente precisava ter muito cuidado com ela e tal, né? Então, esse presépio era tão estranho, tão diferente, que multidões foram lá para ver. Montar um presépio em tamanho natural na Praça 15 de Novembro, no centro de Florianópolis, para celebrar o Natal, foi ideia do Peninha, que queria difundir a arte presepista de Franklin Cascais. Em 1994, o presépio da Praça 15 foi reconhecido como o mais original do mundo durante o Congresso Mundial dos Presepistas na República Tcheca. Uma das coisas mais frágeis da nossa herança cultural é a literatura oral, os contos, causos. Essa é a mais frágil, porque elas não eram registradas no papel, eram histórias passadas de geração para geração, né? E ele teve a luz de colocar essas histórias no papel. Inclusive, ele aproveita e aí também faz a grafia do modo de falar, do jeito, das maneiras, né? Dos hábitos, do nosso jeito de falar, nossas expressões. E ali ele coloca muitas histórias no papel. Fala de tudo, de lobisomem, de boitatá, de mula sem cabeça e das bruxas, né? Principalmente das bruxas. Aí, quem é que ia ler aquelas histórias naquela linguagem? Difícil, mas ele faz ilustrações. Quem vê a ilustração, cobiça o texto. E aí vem, dessa literatura oral, as poderosas, que é inexplicável, que são as lendas que se referem às bruxas na ilha de Santa Catarina. E é tão forte, que todo mundo no Cascais só se lembra das histórias das bruxas, mas o resto da obra elas apagaram de tão poderosas que são. E é tão forte a presença delas que acabou denominando a ilha de Santa Catarina como Ilha da Magia, né? Franklin Cascais deixou um grande legado e muitas histórias, né, Peninha? Ele comprou uma Kombi era só de lataria. Nessa lataria, ele escrevia poemas. Ó, minha ilha de Santa Catarina, se longe de ti morrer, quero em teu seio repousar. Enfim, poemas de grande amor à ilha de Santa Catarina. E ele estacionava essa Kombi em lugares assim, em pátio de colégio,
Ora, uma época que ninguém nunca tinha visto, nem imaginava que se escreveria em lataria de automóvel, né? Ah, Franklin Cascais, poxa, foi demais, foi um aprendizado. Eu fiz universidade, eu fui para estudar na universidade, fiz história por causa de história da arte. Só por isso. A arte, né? Peninha, e de acordo com o poeta Ferreira Goulart, a arte existe, porque a vida não basta. Obrigado pela entrevista. Tá certo. O Sicoob Santa Catarina, Rio Grande do Sul, cresceu 41% em 2020. Instituição financeira com o maior número de agências no estado, o Sicoob Santa Catarina, Rio Grande do Sul, cresceu 41% em ativos e aumentou em 46% as operações de crédito em pleno ano da pandemia. Nós temos que levar em conta que o ano de 2020 foi um ano que iniciou a pandemia, no mês de março. Felizmente, pegou o Sicoob, encontrou o Sicoob preparado. Não para a pandemia, mas preparado para atender o associado em todas as suas necessidades. Mas com o avanço da pandemia e as entidades, muitas empresas parando seus negócios, mesmo os negócios particulares, muita gente segurou. E o que é que eles fizeram? Pegaram os recursos que eles tinham girando e trouxeram para o Sicoob. Houve um acréscimo aí de 51% no volume de depósitos, né? Nós chegamos a 17 bilhões e 200 milhões de reais em depósito. Operações de crédito foram um acréscimo de 46%. Nós chegamos a 13 bilhões e 300 em operações de crédito. Nós fizemos operações de crédito normais, a nossa, e também atendemos aquelas do Pronamp, que o governo disponibilizou, né? Nós também fizemos o atendimento. E nós tivemos um patrimônio líquido que também cresceu 24%. Quando a média era crescimento de 17%, 18%, ele cresceu 24%. Nós chegamos ao patrimônio líquido de 3.300 bi, né? E um ativo total, que esse é o mais importante, ele cresceu 41%, onde nós chegamos a 23 bilhões e 600 milhões de reais. E para sustentar esse crescimento, o Sicoob Santa Catarina, Rio Grande do Sul, conta com uma equipe de 6.347 funcionários que atendem 1.069.000 associados nas 543 agências de 38 cooperativas filiadas. Das 38 cooperativas, nós estamos presentes em 91% dos municípios só de Santa Catarina. E, se nós for levar em conta o número de pontos de atendimento no país, nós chegamos a 3.480 pontos de atendimento do Sicoob no Brasil. Isso significa o quê, Raimundo? Que qualquer associado ao Sicoob Central Santa Catarina e Rio Grande do Sul poderá, em qualquer estado da nossa federação, ser atendido através de uma de nossas agências. Porque nós temos o Intercredis, que é o atendimento entre cooperativas do Sicoob, que está lá para fazer esse atendimento. Mas, ao par disso, durante essa pandemia, nós procuramos conversar com o associado. Nós não esperamos o associado vir para nós e dizer, eu estou numa situação difícil, o que é que eu vou fazer e tal. Não, nós vamos conversar com ele também, oferecendo possibilidades, melhorias que ele podia fazer. Houve associado que pegou empréstimo mais, outros associados quitaram empréstimo. E uma grande maioria pensou, vou dar uma segurada, não sei onde é que vai parar essa pandemia, vou dar uma segurada e vou deixar o dinheiro aplicado. E hoje em dia, eu lhe digo o seguinte, agora de janeiro até abril, é um período que nós temos as nossas Assembleias Gerais Ordinárias. É um período que o associado ele tem direito a voz e voto
e lá ele ajustar o plano que a cooperativa faz, o seu planejamento estratégico, dar sugestões, inclusive receber as suas sobras. Sobras é o que numa empresa privada se chama de lucro e que é distribuído para os acionistas daquela empresa. No sistema cooperativo, lucro chama-se sobras, cujo montante é distribuído entre os associados, que são os donos das cooperativas. Que esse ano atingiu o valor de 590 milhões de reais. Foi 29% maior do que o ano de 2019. Aí você vai dizer, pô, mas com crise e tudo, ainda subiu isso tudo? Sim, porque houve um aumento maior nos depósitos, nas operações de crédito, no giro dentro das cooperativas. E o nosso Sicoob, ele está preparado também para atender com Pix, agora com Open Banking, que todo mundo vai cada vez ouvir mais daqui para frente se falar em Open Banking, porque haverão muitas mudanças nesse sentido. E nós, através do nosso sistema de informática, através do nosso sistema digital, nós estamos preparados e nos preparando cada vez mais para atender às normas e o que o Banco Central regula. Que quando nós temos um sistema de informática eficiente e que supre a necessidade dos associados, quando ele pode fazer as suas operações financeiras através do telefone, do tablet, do notebook, do seu computador, de qualquer parte do mundo, não é? Basta ele estar em casa, porque ele pode estar no outro país, ele pode acessar a sua conta, a sua cooperativa. Isso dá uma credibilidade muito grande para o nosso sistema, não é? E aí, nós temos que lembrar que as cooperativas, elas estão presenciais para atender o associado quando ele quer ter aquela conversa de pé de orelha ali com o funcionário, com o dirigente, com o conselheiro, o presidente da cooperativa. Ou ele quiser fazer o trabalho dele virtual. Então, as cooperativas, elas podem hoje, pelo menos as cooperativas do Sicoob, elas podem atender tanto virtual quanto presencial. Por isso que eu digo que o sistema cooperativo é melhor do que o sistema dos bancos. Os bancos estão também se adaptando. Você observou que teve muitos bancos que estão fechando agência, estão enxugando o quadro pessoal, estão partindo para o virtual, mas eles não vão deixar de atender o presencial. Pelo menos os pontos principais, eles vão ter a parte presencial deles, e que é o que nós estamos fazendo desde o nosso início. Por isso que nós geramos aquela confiabilidade, aquela credibilidade. E nós queremos, a nossa meta é fazer a fidelização do associado. Em 2020, apesar da pandemia, o Sicoob Santa Catarina, Rio Grande do Sul, alcançou os melhores indicadores de desempenho de toda a sua história. E para 2021, presidente, quais são as perspectivas? Bom, eu lhe diria o seguinte, se o governo conseguir vacinar a nossa população, como está indo, e talvez um pouco mais rápido, vacinar a nossa população, talvez no segundo trimestre, final do segundo trimestre de 2021, a roda da economia financeira gire um pouco mais rápida, não é? Talvez nós podemos ter um ingresso de mais funcionários, diminuir o índice de desemprego, ter mais empresas funcionando, ao invés de passar na rua e ver as portas do comércio fechadas, ver essa tristeza que dá ver isso aí, o pessoal confinado dentro de casa com medo, preocupado em sair na rua, só vai na farmácia, só vai no supermercado, ou no banco, ou na cooperativa de crédito, se houver necessidade. Nós vamos ter mais liberdade e, com isso, nós vamos ter um giro maior. Eu, sinceramente, acredito que, a partir do terceiro trimestre desse ano, a nossa economia tende a melhorar. Por quê? O associado que veio em 2020 na cooperativa foi bem atendido, teve suas operações de crédito repactuadas, renegociadas, foi bem aceito suas sugestões, fez o seu depósito, recebeu, fez aplicações, teve boas taxas. Esse associado é fiel, ele retorna. Ele vai dizer, poxa, eu estou na minha cooperativa e se nós cuidarmos dela,
se nós formos fiel, trabalhando com essa nossa cooperativa, nós vamos ter uma rentabilidade cada vez melhor. Por último, Raimundo, eu queria dizer que nós queremos promover uma sociedade mais justa, que os nossos associados do Sicob continuem sendo bem assistidos econômica e financeiramente em todas as suas necessidades financeiras que ele tiver, e que nós queremos ainda ampliar nosso espaço no sistema financeiro nacional, porque nós temos muito trabalho pela frente. Nós somos muitos, vamos dizer assim, novos ainda, comparando com o sistema financeiro nacional. Nós temos que aprender, nós temos que nos treinar, nos capacitar, só para a finalidade de atender cada vez melhor você, nosso associado. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever as matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!